Oi, gente. Hoje vamos falar de campos vetoriais. Vamos considerar, então, uma partícula se deslocando ao longo de um caminho reto sob a ação de uma força constante. Então, num primeiro momento, a gente vai considerar um caminho reto e uma força F grande constante aqui. O trabalho realizado, então, por essa força é o produto da componente da força F na direção do movimento pelo deslocamento. Então, força vezes deslocamento, que nem vocês sabiam do ensino médio. Esse ΔR aqui vai ser o vetor elemento do deslocamento que vai da posição inicial da partícula até a sua posição final. Agora, então, vamos considerar uma situação um pouquinho mais geral, onde a gente tem a força não constante. Isto é, a força, ela varia conforme a região do plano, por exemplo, varia ponto a ponto. Então, se a gente tiver um parzinho XY que vai variando no plano XY, a força, se ela for uma força aqui com componentes m de xy e n de xy, esse m e esse n variam conforme xy vão variando. A gente pode escrever essa força também em termos de uma n-upla, sem ser com i e j, mas assim. Suponha então que essa força atue sobre a partícula de forma que a partícula se desloque sobre uma curva C do plano. Então, se a curva está no plano, o traço da curva está no plano, trajetória, então essa trajetória tem duas componentes, porque está no plano. E eu vou considerar componentes x de t e y de t. Beleza, então a pergunta é, qual é então o trabalho nessa situação mais geral? Onde agora a força sobre a partícula não é mais constante, né? E a gente tem o caminho que a partícula está fazendo também não é uma curva reta, né? Não é uma reta horizontal. Beleza, essa é a nossa situação. Se então a gente tiver, voltando para trás, um segmento de reta horizontal, e agora nós vamos escrever esse segmento de reta horizontal no plano R2, então eu tenho aqui, por exemplo, o X ou o Y, né? E o J ou o Y, né? Que o J. E então aqui, por exemplo, o tempo vai de 0 até 1. Com t igual a zero, multiplica tudo isso e fica zero. Eu começo do ponto x0, y0. Digamos que eu tenho aqui x0 e um y0 aqui, ó. Então ela começa do x0, y0, que é o ponto inicial. Aqui. E ela vai até t igual a 1. Quando t igual a 1, a gente vai ficar 1 vezes esse ponto aqui, menos 1 vezes esse ponto aqui, e essa parte, então, se anula com essa parte aqui, só fica 1, x1 e y0. Então, digamos que o x1 seja aqui, x1, ele vai formar aqui um ponto no plano com o y0 aqui, ó. E a primeira coordenada desse outro ponto, que é esse aqui, ó. X1, y0. Então, essa C, ela é esse segmento aqui horizontal, ó. Tá? Que vai de x0, y0 até x1, y0. Então, no y não está variando, está variando só no x. Do cálculo 1, então, a gente pode enxergar essas coisas como de uma variável, já que está variando só no eixo x. Sabemos que o trabalho nessa situação, para uma força variando em termos de uma variável só, é dada dessa forma, né? E o dr vai ser o vetor deslocamento. Porque, nesse caso, a nossa f de x, ela y0 parada, é como se fosse uma função de uma variável só. É uma função escalar, né? E o deslocamento ocorre só na direção do x.
Em geral, a gente tem uma situação mais geral, né, que é assim, não necessariamente está, andando só com uma variável, mas com várias variáveis. E ao longo de curvas que não precisam ser necessariamente segmentos de retas. Com isso, a gente traz a questão de campo de força ou de velocidades. Então, uma função f a valores vetoriais, né, a valores em Rn, que usualmente a gente vai usar R2 ou R3, vai ser chamado campo de forças ou campo de velocidades ou campo vetorial. Um campo vetorial no plano é uma função que associa a cada par xy de uma região do plano um vetor. Em particular, um campo vetorial cujos valores são números é dito campo escalar, né. Então, nós vamos ver aqui que um campo escalar f de xy, que assume então valores em R, se ele for diferenciável, ele determina esse campo escalar, um campo vetorial da seguinte forma: vai ser esse fão azul, que é o gradiente de f, que é derivada de f em relação a x na primeira coordenada e derivada de f em relação a y na segunda coordenada, ou del f del x, del f del y, né. Então, aqui esse fão, ele é um campo vetorial. Por quê? Porque ele vai levar a um par ordenado aqui no R2, né. Então, cada campo escalar determina um campo vetorial correspondente. Se fosse um campo escalar em x, y, z, determinaria um campo vetorial del f del x, del f del y, del f del z, né, que está chegando no R3. Então, o campo vetorial, esse em particular, é chamado campo gradiente, é um específico. Só que uma observação precisa ser feita. Alguns campos vetoriais são campos gradientes, mas em geral isso não é verdade. Podem ter campos vetoriais do tipo F, que tem uma componente aqui, outra componente, por exemplo, então esse é um campo vetorial no plano, para os quais não existe um campo escalar F'inho, de forma que grade do F'inho seja do F'ão. Por exemplo, se o F'inho não for diferenciável, você já não consegue calcular a grade de F'inho, certo? Então, esse já é um exemplo. A seguir, então, a gente vai ver desenho de alguns campos de velocidades no R2 e no R3. Vamos começar com um campo de velocidades no R2. Olha aqui, esse campo está levando um par XY no par 2xy, ele dobra o valor da primeira coordenada em relação ao que estava aqui no domínio. No contradomínio, para determinar aqui, na verdade, o traço, ele vai ser 2x e y. Então, o campo vai ter uma cara desse jeito aqui. Estão vendo? Por exemplo, esse aqui eu quero que a gente estude com mais carinho. Se a gente tiver um campo que leva um par xy em menos yx, como é que eu vou desenhar esse campo? Como é que eu consigo ver esse campo? Eu vou fazer o seguinte, esse cara daqui é o eixo da I aqui, ou x, né, mas se eu usar x, vocês não podem se confundir, e aqui o j, tá? Então, o que eu tenho? Eu vou pegar uma quantidade x aqui, ó, por exemplo, no I, e uma quantidade aqui, y no j. Então, x no I e y no j é x, I, assim, mais yj, yj. Que eu também posso escrever como par ordenado, né, eu posso escrever xy.
x, y. Então, eu posso ver esse xy como ponto ou como vetor com origem no zero, né. Eu vou olhar assim, então, como vetor. Aqui, ó. Esse aqui é o vetor xy. E o que que esse campo está fazendo? Ele pega um vetor xy e vai levar onde? Vai levar no menos yx. Beleza, essa quantidade menos y está na primeira coordenada, então nós vamos pegar essa quantidade aqui, ó. Se fosse menos, ela seria aqui para baixo, e a gente vai colocar na primeira coordenada, que seria esse tantão aqui, eu vou colocar aqui, ó, menos y. E na segunda coordenada, eu tenho essa quantidade x, a quantidade x é essa aqui, ó. Eu vou colocar na segunda coordenada, que é no j, aqui, ó. Por exemplo, aqui. Então, quando eu fizer aqui o ponto menos yx, que também posso ver como um vetor com origem no 0, 0, ó, esse ponto aqui, tem primeira coordenada menos y e segunda coordenada x, que é isso aqui, ó. Esse vetor também. Então, esse cara daqui também pode ser visto como menos y mais x no j, que é exatamente isso que a gente acabou de fazer, que é essa flecha daqui, né. Beleza, o que a gente pode observar, é que se eu pegar esse vetor aqui e fizer o produto escalar com esse vetor aqui, ou seja, o primeiro pelo primeiro mais o segundo pelo segundo dá zero, ou seja, eles são ortogonais. Olha aqui, ó. Se eu fiz o desenho bonitinho, isso aqui é para dar um ângulo de 90 graus entre esses dois. Bom, esse cara daqui, eu posso pegar outro representante na classe de equipolência dele, né, posso pegar, um representante aqui, ó, que vai fazer 90 graus aqui em cima, por exemplo, ó. Certo? É outro representante na classe de equipolência como vetor, né. Então, se eu, calcular o tamanho desses vetores, eu tenho, o tamanho dos vetores são o tamanho disso aqui, certo? É o que está escrito aqui, que é a primeira coordenada ao quadrado mais a segunda ao quadrado, então tá ao quadrado, tá? Isso aqui é o tamanho ao quadrado, né? Então eu observo que se eu tomar r² como sendo x² mais y² com r positivo, eu consigo observar que isso aqui é equação de circunferência de raio R, e sobre cada circunferência, então, de raio R, o tamanho do vetor força é igual a R, porque isso aqui vai ser, então, igual a R, mas quando a R², quando que é isso? Só sobre cada circunferência, e daí eu tiro esse quadrado aqui desse quadrado aqui, mas sobre cada circunferência. Então, o que eu tenho? Sobre cada circunferência, esse vetor aqui, ele está ficando ortogonal a como se fosse isso aqui, ó, ortogonal a isso, então eu tenho esse pedacinho aqui. Depois, se eu tivesse um cara saindo radial aqui, seria o campo tá ortogonal aqui, ortogonal aqui, ortogonal aqui. E se eu crescer esse raio, vai ser ortogonal também, só que de tamanho maior, o tamanho do vetor da flechinha que representa na classe de equipolência vai ser maior, então a norma de f de xy vai ser raiz quadrada, né, porque aí eu vou tirar aqui a raiz quadrada aqui, a raiz quadrada aqui, né, é esse tamanho aqui, conforme aumenta o x e o y, esses vetores aumentam, o que dá a impressão
que vai ficando um campo com força maior conforme vai se afastando da origem, é essa a ideia, né. Então a gente, se for olhar o campo de velocidades, fica algo assim, né, conforme está afastando da origem, está pegando mais força esse campo de velocidades. Por exemplo, esse campo XYZ, que leva XYZ nele mesmo, campo identidade, né, ele vai, dar para gente vetores que saem radialmente da origem, né, com essa cara que a gente está vendo. Conforme x, y, z crescem, por exemplo, se fosse 1, ficaria 1, se fosse 3, ficaria 3. Ele vai pegando mais força conforme vai se afastando da origem. Esse outro é um campo completamente biruta, né, é difícil da gente desenhar na mão, assim, então esse foi feito no computador para vocês. Então, eu gostaria que vocês fossem pegando o jeito de olhar como são esses campos de velocidades, né, que a gente vai olhar agora essa ação de campos sobre partículas. E com isso, essa aula nossa fica super curtinha e a gente termina por aqui.